Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance o nosso coração e que a Virgem Mãe ilumine a nossa mente, que ilumine o nosso dia, para que a gente possa refletir melhor a sua mensagem, que ela possa trazer para nós a força, a graça, a virtude do Espírito Santo. Vamos então invocar a Trindade Santa, pedindo à Virgem Mãe para que nos ilumine. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento de reflexão e fé, onde nós vamos fazer a leitura do livro das mensagens de Nossa Senhora, escrita pelo Padre Gobi. Essas mensagens vai transformando o nosso dia a dia, vai nos conduzindo a dias melhores, vai nos mostrando quem somos, e por que nós estamos aí nessa caminhada, para que a gente possa então viver esse momento de oração e de escuta e de reflexão. Invoquemos a Trindade Santa para que possamos ter a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo e o amor do Pai, para que a gente possa compreender e melhor refletir e melhorar a nossa escuta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura está no livro 25ª edição, das páginas 830 a 832. Dongo, Itália, 8 de junho de 1991. Festa do Imaculado Coração de Maria. Apóstolo dos últimos tempos. Hoje celebrai a memória litúrgica do meu coração imaculado. É a vossa festa, meus prediletos e filhos a mim consagrados. Foste escolhidos por mim e chamados a fazer parte do meu exército vitorioso. Fazei parte da minha propriedade. Tenho um grande desígnio sobre vós. Este meu desígnio vos foi revelado em todos os seus pormenores. Ele deve aparecer agora perante a Igreja e a humanidade em todo o seu esplendor, porque estes são os tempos da vossa maturidade e do vosso testemunho público. Mostrai-vos a todos como os meus consagrados, como os apóstolos destes últimos tempos. Como apóstolos dos últimos tempos, deveis anunciar com coragem todas as verdades da fé católica, proclamar com força o Evangelho, desmascarar com decisão as perigosas heresias que se mascaram da verdade para melhor enganar as muitas e afastar assim da verdadeira fé um grande número de meus filhos. Como apóstolos dos últimos tempos, deveis opor-vos com o poder dos pequeninos, a soberba força dos grandes, a dos doutos, os quais, seduzidos por uma falsa ciência e pela vanglória, despedaçaram o Evangelho de Jesus, propondo deste uma interpretação racional, humana e totalmente errada. Chegaram os tempos preditos
por São Paulo, em que muitos anunciam doutrinas falsas e estranhas. Assim, corre-se atrás destas fábulas e muitos afastam-se da verdade do Evangelho. Como apóstolo dos últimos tempos, deveis seguir Jesus pelo caminho do desprezo do mundo e de vós mesmo, da humildade de coração, da pobreza, do silêncio, da mortificação, da caridade, de uma união mais profunda com Deus. Sois desconhecidos e desprezados pelo mundo e por aqueles que vos rodeiam frequentemente, opõem-se a vós e sois marginalizados e perseguidos, porque este sofrimento é necessário para que a vossa própria missão se torne fecunda. Como apóstolos dos últimos tempos, deveis agora iluminar a terra com a luz de Cristo. Mostrai-vos a todos como meus filhos, porque eu estou sempre convosco. A fé seja a luz que vos ilumine nestes dias de apostasia e de grande escuridão, e só vos consuma o zelo pela glória do meu Filho Jesus. Nestes tempos em que a infidelidade está tão difundida, como apóstolo dos últimos tempos, é a vós que compete realizar a segunda evangelização, tão pedida pelo meu Papa João Paulo II. Evangelizai a Igreja que se afastou do Evangelho, que se afastou do Espírito de Cristo e se deixou seduzir pelo espírito do mundo, que penetrou nela profundamente e a invadiu totalmente. Evangelizai a humanidade que voltou a ser pagã depois de quase 2000 anos desde o primeiro anúncio do Evangelho. Evangelizai todos os homens que se tornaram vítimas dos erros, do mal, do pecado e se deixam arrastar pelo vento impetuoso de todas as falsas idolatrias. Evangelizai os povos e as nações da terra mergulhadas nas trevas da negação pátrica de Deus, no mesmo tempo que se prostram ao culto do prazer, do dinheiro, das forças, do orgulho e da impureza. Chegaram os vossos tempos, e eu vos formei nestes anos para que possais dar agora o vosso forte testemunho de discípulos fiéis a Jesus até ao derramamento do vosso próprio sangue. Quando de toda a parte da terra, todos vós, minhas pequenas crianças, desdes este testemunho de apóstolo dos últimos tempos, então o meu coração imaculado terá o seu maior triunfo. Salve Maria. Queridos irmãos e irmãs, então Maria ela vem mostrando para nós, essa parte de apóstolos. O que é ser então apóstolos? Apóstolo, ele é um enviado, um mensageiro, Jesus, ele convidou os 12 apóstolos, instruiu e ensinou para que eles fosse o enviado a pregar o evangelho a todas as criaturas. E desses apóstolos
foram surgindo sucessores. E hoje a igreja caminha, né, nesta missão, na sucessão desses 12 apóstolos, né? E aí a gente vai vendo que Maria, ela traz também essa palavra de apóstolo. Ela nos coloca como apóstolos, né? Mas o que é um apóstolo? Mas eu posso ser apóstolos? O apóstolo, ele é ensinado, né? E depois ele é enviado, ele é um mensageiro. E aí vem um grande apóstolo, né? Que não foi um dos 12, que Jesus não ensinou e que ele se tornou um pilar da igreja, que é Paulo. Paulo, ele se tornou tão uma peça tão fundamental dentro da igreja que se tornou um dos pilares da igreja, né? E aí a gente chama os 2 pilares da igreja, que é Pedro e Paulo. Só que Paulo, ele nos dá, né, com toda a confecção, né, a sua tarefa de apóstolo, né? Aí a gente vai ver na carta que ele já escreve: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Então, se a gente aí buscar verdadeiramente o que Maria ela quer, né, que nós tornamos apóstolos e que nós possamos ser esses apóstolos, é para que a gente possa ser, né, esses segundos anunciadores da palavra de Deus, que a gente possamos, né, buscar essas palavras de Deus e estar atento com aquilo que a gente busca e com aquilo que a gente vamos pregar. Tem muitos aí que lê o livrinho de Nossa Senhora e o seu canal é bem acompanhado, tem muita gente, pessoas, né, que ouve, mas às vezes ouve de uma maneira errada, às vezes não se coloca diante da palavra verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho não está em semear nenhum ódio, mas está em semear o amor, está em semear em a oração, porque é necessário a gente buscar a oração e amar uns aos outros, e principalmente não fugir da doutrina da igreja, que é a união com o Papa. Aquele que prega desunião com o Papa, esse não pode estar aí se colocando, né, como anunciador da palavra de Deus e principalmente da mensagem de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora pede sempre a oração para que nós fazemos para o Papa, para a união da igreja, para a santificação da igreja. Aquele que se coloca contra, ele não pode ser um anunciador da própria verdade. Então ele está dividindo aí o Evangelho, e a mensagem de Nossa Senhora é bem clara, que precisamos pregar sobre isso, que precisamos falar sobre essa divisão do Evangelho, sobre as heresias que também acontecem, né? Sobre as apostasias. Sim, a igreja está completamente vivendo momentos de purificação, está. A igreja está vivendo momentos errônicos com os padres, com os bispos, estão. Mas nós precisamos de orar, se unir a Maria, se fortalecer na oração para a conversão daqueles que estão no caminho errado, daqueles que estão vivendo erronicamente. Então eu me coloco até em oração para aqueles que pregam o cenáculo de Nossa Senhora, mas que pregam verdadeiramente com amor, com dedicação a Nossa Senhora, chamando o povo a viver momentos de graça, momento de fé, momento de conversão, momento de harmonia, de união,
de amor e de santificação por todo o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Se nós somos corpo místico de Cristo, nós não podemos separar. O corpo místico de Cristo, ele tem que ser unido, eles têm que ser também santificado pelas próprias as nossas orações, porque nós somos o corpo místico. Não pode ter ruptura no corpo místico. O que a gente vê é que dentro da igreja pode acontecer um grande cisma, e Maria vem falar disso, de uma grande divisão dentro da igreja. E se eu alimentar cada vez mais essa divisão dentro da igreja, essa discórdia com o Papa, eu posso estar acelerando cada vez mais, aproximando mais, que esse cisma possa acontecer mais rápido possível. Se eu oro, se eu busco sempre estar na oração, unido a Maria e buscando vínculo de aproximação com Deus, eu posso então retardar cada vez mais esse dia e até que para que esse dia não aconteça, para que Nossa Senhora interceda ao seu Filho Jesus e que ele possa ter, né, esse vínculo e que possa ter aí esse momento, né, que possa haver do próprio Deus uma bênção que possa nos abençoar, que esse dia não chegue, né? Mas assim como Nossa Senhora alertou bastante lá na Cova da Iria, lá em Fátima, nós ainda não acompanhamos até hoje Nossa Senhora verdadeiramente, o seu caminhar, os seus ensinamentos. Ainda estamos muito a desejar, mas que a gente possa orar bastante para que esse cisma que vai acontecer na igreja, que esses dias de trevas seja então sempre adiado, né? Sempre seja aí de uma maneira que a gente possa estar mais próximo de Deus e vivenciar cada vez mais. Mas está inevitável, o testemunho que Maria pede para que a gente possa dar. O meu testemunho é o testemunho de Maria, não é meu. Maria, ela me convidou para rezar o terço em uma comunidade, através de uma senhora que lá estava, rezando o cenáculo. Aí então eu dei continuidade a esse cenáculo, e esse cenáculo chegou a uma grande transformação. Durou muitos dias em oração, e muitas pessoas me seguiram em orando e indo de casa em casa, peregrinando de casa em casa. E aí eu disse, essa comunidade vai ser aberta, uma comunidade eclesiais de básica aqui por Maria Santíssima. Aí então surgiu o nome da comunidade, Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Então a gente caminhou. Muita gente achou que isso não poderia acontecer. Muita gente não acreditava, mas pouquíssimo, que acompanhava, tinha aquela firmeza na oração que tudo aquilo seria bom e que viria a acontecer. Então eu disse, eu serei aqui para vocês um lenhador, aonde eu juntarei a lenha, transformarei numa grande fogueira e depois botarei fogo. Essas eram as minhas palavras, que eu não sabia nem o que eu estava dizendo. Mas então, no final, Nossa Senhora tomou conta. Fez com que realizasse naquele lugar
uma capela que se transformou em uma igreja, em um momento diferente de tudo aquilo que o povo, né, dessa cidade pôde ver. Uma capela bonita, belíssima, aonde veio doadores de várias partes para erguer essa casa de Nossa Senhora, esse templo de Nossa Senhora. E lá está erguido hoje, está com portas em pouco tempo. Então, as pessoas foram levadas até lá por Nossa Senhora. Nossa Senhora levou essas pessoas lá para que fosse acontecendo. E hoje todos seguem ali, os jovens seguem ali, um momento de fé e dedicação a Nossa Senhora e à religião. Ser apóstolo, para poder que isso aconteça dos últimos tempos, nós precisamos ter essa convicção em Nossa Senhora, na nossa oração, no Santo Terço, acreditar, confiar, seguir. Se está errado dentro da igreja, ore para que Nossa Senhora possa interceder ao seu Filho Jesus. Ela possa ir até o dono da casa, para que o dono da casa arrume, para que o dono da casa, né, coloque ordem. Só mesmo o dono da casa que possa colocar ordem, que possa manter a casa limpa, purificada, abençoada de Jesus Cristo. Foi Ele que fundou. Não é nós. Não é nós. Não compete a nós, como cristão, como os leigos, como pregador da palavra, dizer algo que não seja a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Não podemos sair fora, dizer que a igreja é a melhor igreja do mundo, que a igreja não tem erro. Essa igreja está passando por um momento de purificação e vai ficar pior os erros dela se a gente não orar, se a gente não buscar, se a gente não interceder junto com Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela quer derramar bastante graça. Ela quer que nós unimos a ela, que nós unimos a esse exército, que nós sejamos apóstolos, mas esse apóstolo pregador da verdade. Para pregar a verdade, eu preciso mortificar a mim. Sabe, esse desejo de querer ter bastante audiência. Esse canal, ele é pouquíssima, ele é mínima audiência. É zero de audiência praticamente. Está zerada a audiência. Mas Nossa Senhora vai levantar a audiência dele. É em você que está ouvindo. Nossa Senhora vai levantar a audiência dele porque ela está te chamando para ser apóstolo dos últimos tempos. E é aí onde é que está a fé, a dedicação que eu tenho a Nossa Senhora. Eu posso não ver, mas quem ouvir possa mudar, porque vai comprar o livro e vai acompanhar todas essas mensagens de Nossa Senhora e vai viver e vai se transformar em um apóstolo, em um soldado de Nossa Senhora. Porque é ela que convida, é ela que ensina, é ela que instrui. Aqueles que já têm o livro, aqueles que já pregam de uma maneira errada, errônica, que possa ouvir essa passagem aqui, que possa voltar e ler esse livro aqui, para que possa compreender que a verdade não está conosco. A verdade está nas mensagens, no Evangelho. Esse aí, Nossa Senhora e no seu Filho Jesus Cristo. Vamos então ver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vai falar, e aí a gente vamos ouvir e vamos estar atento com o Espírito Santo e com essa docilidade da Virgem Maria em poder compreender o Santo Evangelho.
Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo do 17 ao 26. Em um dia, Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levantava, e a virtude do Senhor o levanta a curar. Gente, peraí. Vamos voltar tudo novamente. Um dia Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados os fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procurava fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achavam por onde introduzi-lo. Devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vindo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é esse que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmureis em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificando a Deus e cheio de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aí então a gente vê o próprio Jesus, o próprio ensinamento de Jesus. Irmãs, irmãos e irmãs, né? Às vezes a gente sempre facilita e às vezes a gente acaba errando. A gente precisa estar buscando, né, aquilo que é mais precioso. E o que é mais precioso nesse ensinamento? A fé daquele homem, daquele paralítico. Mas por que a fé daquele paralítico? Porque se ele não tivesse fé, ele não era uma pessoa bondosa, ele não tinha amigos capazes de colocar ele em um leito, vamos se dizer que seja uma rede, e se colocasse ele nas costas e o levasse até Jesus. Se ele não tivesse fé, aqueles homens desistiriam dele, pois não podia entrar. Não tinha como levar ele até Jesus. Se ele não tivesse fé, os seus amigos não levavam ele até o telhado. E olha, gente, se pode imaginar como eles subiram a essa casa com esse paralítico.
Dá para imaginar como eles fizeram para que esse paralítico fosse descido até Jesus? Isso é a fé. Por isso que Jesus vai dizer que a fé dele fosse perdoado todos os pecados. E assim às vezes a gente encontra em pecados e muitos pecados, e às vezes a gente quer só, confessar com Deus e pedir o perdão a Deus, e às vezes a gente não vai no sacerdote. E esquece que todos que iam batizar com João Batista confessavam os seus pecados, João Batista perdoava os pecados e fazia o batismo. A gente esquece que esse momento é o momento que o próprio Cristo fundou a sua igreja dessa maneira. São doutrinas da igreja, eu só posso ser cristão assim. Eu não posso ser um cristão que não acredita, que não tenha fé no perdão do Padre, que o Padre pode perdoar os meus pecados. Assim como aquelas pessoas tiveram fé em João Batista, que ali estava sendo perdoados os pecados dela, que João Batista estava perdoando os seus pecados e ela estava sendo batizada. Porque naquele momento, naquele tempo, não existia nenhum que poderia perdoar os pecados. Fazia-se. Por isso que os doutores da lei e os escribas disseram em seu coração: quem é esse que está blasfemando que só Deus perdoa os pecados? Porque existia um processo de perdoar os pecados, que era o sacrifício. Aquelas pessoas se ofereciam animais em sacrifício para que o sangue daqueles animais seja aspergido e seja no altar do Senhor e fossem ali então absolvidos os pecados daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas tiveram fé naquele momento de João Batista. E por que eu não deverei ter fé no sacerdote, no perdão do sacerdote dos meus pecados? Como eu posso pregar, de uma forma diferente contra o Evangelho do Senhor? Como eu posso ser contra os ensinamentos? Eu preciso ter essa fé, eu preciso ter esse vínculo de amor a Deus, de consciência de que esse amor vai me levando verdadeiramente às doutrinas da igreja, e eu preciso me doutrinar a igreja e não a igreja doutrinar-me. Eu preciso me vincular à igreja, eu preciso me converter à igreja e não a igreja converter às minhas vontades, os meus desejos. Muitas vezes eu quero mudar, às vezes eu quero mudar ter padre, eu quero mudar a doutrina da igreja, eu quero mudar isso dentro da igreja, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Gente, precisamos obedecer, ser obediente, assim como Jesus Cristo foi obediente a Deus. E se Ele nos dá toda a igreja doutrinada na sua palavra, quem somos nós para mudar? Quem somos nós para julgar e para querer mudar alguma coisa na nossa igreja? Por isso que nós precisamos ter essa firmeza de que Jesus Cristo é Ele que comanda. Se já estava ali muitas pessoas paralíticas, se Ele já estava ali curando, se a palavra vinha trazendo diretamente em direção a Ele, por que eu vou querer desviar a palavra, que não tem como eu desviar a palavra? Que ali estava o Messias. Aqueles escribas, aqueles doutores da lei, eles conheciam muito bem a palavra, mas eles não tinham fé, eles fechavam o seu coração para que eles esperavam um Messias diferente.
Eles esperavam um Messias glorioso, um Messias que vinha na sua glória, no seu poder, no seu esplendor, como rei, em uma família rica, em uma família que pudesse exercer ali de realeza, para que pudesse ter bastante soldados e acabasse com tudo, né, aquela opressão que eles estavam sofrendo dos romanos. Mas não é bem assim. Não é bem assim que o próprio Jesus veio. Porque eles não compreenderam os ensinamentos de Jesus e ainda não compreenderam, né, a palavra de Jesus, a palavra do próprio Deus, a palavra dos profetas, que vinha então mostrando toda a trajetória de Jesus, da sua glória e também da sua morte. Então a gente vive assim, estamos vivendo assim, e é por isso que Maria vai dizer que a gente está vivendo nesse momento de escuridão e que a luz vai ser somente ela, porque ela traz Jesus. Ela traz Jesus. Não podemos viver nesse mundo de maneira regrada, de querer viver só as coisas deste mundo. Quantas vezes nós queremos só viver as coisas desse mundo? E olha que Maria me colocou, eu estou em uma situação em que eu preciso orar para bastante jovens, né? E coisas que eu estou vendo, eu fui me colocado dentro de um grupo de jovens que estão vivendo exatamente isso que Maria colocou aqui. Está vivendo caminhos errados de uma maneira que estão perdendo a sua vida, perdendo a sua vida eterna, perdendo a sua virtude, perdendo a sua dignidade, perdendo o seu amor próprio, perdendo a sua fé, perdendo a vida eterna. Então, eu estou buscando alcançar esses jovens através da oração. Estou tentando alcançar esses jovens através de Maria. Porque há muitos aqui que buscam sempre o prazer do mundo, o prazer da carne. E nesse prazer do mundo, nesse prazer da carne também está na nossa descrença da fé. E nós precisamos vincular mais a Cristo nesse ensinamento dele. Se não poder ser o paralítico que estava no leito, eu posso ser aquele que ajudou o paralítico a chegar até Jesus. Porque se eu puder chegar até Jesus com o paralítico, Jesus pode me alcançar também, o meu coração. Eu posso ser aquelas pessoas que estavam ali empatando, que não abriu caminho para os paralíticos, para aquelas pessoas. E isso é um grande egoísmo. Viver as coisas deste mundo. Viver só para si, viver só em busca de si. Não querer dividir nada com ninguém. De não querer, né, que os outros tenham algo bom, assim como eu tenho. Desencaminhar as pessoas, fazer com que elas desistam do seu projeto, daquilo que ela tem, daquilo que ela foi buscar, dos seus sonhos. Se eles estavam ali para encontrar com Jesus, houve esse grande obstáculo. E que esse obstáculo quem fez? Quem estava ali. E que eu não posso também ser esses obstáculos. Mas que eu preciso estar aí fazendo a minha conversão dia a dia e morrendo para mim e para o mundo e vivendo para Cristo. Morrendo para o mundo e vivendo para Cristo é igual àqueles que carregaram aquele paralítico.
Aqueles que carregaram aquele paralítico, eles fizeram o seu encontro com Deus, morreu para o mundo e viveu para Cristo. Assim que a gente possa compreender esse evangelho de hoje, naquilo que o Senhor nos ensina, naquilo que Nossa Senhora vem nos ensinando, vem trazendo para nós. Ser apóstolos precisa ser confiante, precisa ser aquele que coloca a caminhar, a ajudar, a fazer com que aquele paralítico ele ande também, ele volte a andar. E aquele paralítico ele possa estar na fé, ele possa estar paralisado na fé, e que eu possa voltar a fazer aquele paralítico andar na fé novamente. Toda espécie de doença que possa estar nesse evangelho de hoje, trazendo esse evangelho hoje, aqueles doentes, possa ser referente à fé. Quantos cegos estão aí que na fé que não estão vendo a verdadeira grandeza de Jesus Cristo Eucarístico, de Nossa Senhora, dos ensinamentos de Nossa Senhora, das aparições. Que a gente possa então ser esse grande apóstolo de Nossa Senhora dos últimos tempos, que possa ensinar com coragem, com dedicação e com firmeza naquilo que Nossa Senhora fala no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, Mãe Imaculada, Mãe intacta, Mãe assunta ao céu, Mãe da humanidade, Redentora, amorosa, cobri-nos com o vosso manto.